Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje eu resolvi falar como a gente consegue achar um jeito de não se afetar tanto com a opinião, não se afetar tanto com a guiança das outras pessoas e conseguir achar de verdade a resposta para as nossas próprias perguntas. É muito comum que quando a gente está passando por algum problema, a gente queira compartilhar esse problema com outras pessoas. É comum, é natural e é benéfico muitas vezes para a gente. Só que a questão principal é que em alguns momentos, em algumas situações específicas, não vai ser a outra pessoa que vai nos dar a resposta para as nossas próprias perguntas. E às vezes a gente vai procurar, né, o conselho de outras pessoas, não porque de fato a gente não sabe o que fazer, não porque de fato a gente queira a opinião dessas pessoas, mas sim porque a gente está fugindo da resposta que a gente sabe qual é a verdadeira. Muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que por um medo de encarar essa verdade, por um medo de dar a cara a tapa muitas vezes, né, de ir para a vida, viver a própria maneira, com essa insegurança, de assumir riscos, a gente prefere, né, compartilhar uma situação com outras pessoas e basear a nossa vida no conselho de outras pessoas. Porque assim a gente tem a ilusão ali de que a gente não se responsabiliza por nada, né? Então, se eu tenho um problema, eu peço conselho a outra pessoa e sigo aquele conselho, eu tenho a ilusão de que a responsabilidade da minha vida está na mão da outra pessoa, que eu não tenho nada a ver com o fato de eu ter seguido um conselho e aquilo não ter dado muito certo. Eu responsabilizo a outra pessoa, eu tiro a responsabilidade de mim. E muitas vezes, gente, quando uma situação realmente preocupante aparece, uma dessas mesmo que você não sabe de onde você vai arranjar a solução, uma situação bem mais complexa, digamos assim, bem mais profunda, quase sempre nessas situações que são mais profundas, que são mais sérias, que às vezes mudam muito um aspecto da nossa vida, que podem mudar a nossa vida de uma forma muito grande, a gente sempre sabe, no fundo, o que tem que fazer. Só que não é uma resposta intelectual. Tanto que é por isso que eu digo aqui nos vídeos, gente, que a questão não é só ouvir a nossa cabeça, não é só ouvir o nosso racional, mas aprender também a ouvir o nosso próprio coração. Porque muitas vezes a gente sabe o que fazer aqui dentro, a gente sente. Lá no fundo a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que às vezes a gente tem tanta incerteza, a gente tem tanta dúvida aqui, a gente está tão confuso, às vezes a gente tem tanto medo de encarar um caminho que ninguém até então pisou, porque quando a gente leva a mente só a mente em consideração na nossa vida, a mente ela sempre vai usar o passado como um respaldo, como base. Então a gente sempre vai caminhar, se a gente for só através da mente, por caminhos que as pessoas já passaram. A gente não vai se aventurar no desconhecido, no incerto, no que traz risco. A mente foge do risco, porque do risco, da aventura, da insegurança, ela não sabe nada. A mente, ela teme o desconhecido. Então, se a gente só se baseia pela mente, a gente não vai pisar em nenhum caminho que ninguém nunca tenha pisado. E a gente vai ficar se baseando assim no nosso passado e muitas vezes no passado de outras pessoas para seguir a nossa vida. Então, muitas vezes, ao contrário da gente querer seguir aquele caminho que a gente quer de verdade, a gente procura a opinião de outras pessoas, a gente procura fugir ali do que a gente está sentindo, se anestesiar, fingir que aquilo não tem sentido,
a gente ignora aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está intuindo, a gente fala que é bobeira, que é bobagem, aí a gente conversa com outras pessoas muitas vezes vão reforçar esse nosso tipo de pensamento, dizer que é bobagem, dizer que é paranoia, porque muitas vezes pode não ser paranoia. E aí a gente prefere seguir só o que a nossa mente está dizendo, né? Só o que não vai nos trazer riscos, só o que não vai nos trazer insegurança, coisas que não vão fazer com que a gente tenha que lidar com coisas mais profundas, que a gente tem que abrir espaços para caminhar no nosso próprio caminho. E quando a gente quer caminhar o nosso próprio caminho, gente, muito provavelmente, quase 99% das vezes, como é um caminho único, porque somos pessoas únicas, com certeza você vai ter que caminhar por locais que ninguém nunca caminhou. Você vai ter que viver experiências, sentir coisas que outras pessoas não sentiram da mesma maneira. Porque quando você se propõe a viver a sua própria maneira, viver no seu próprio caminho, você está criando um caminho novo. Você não está se baseando nos passos que você deu anteriormente. Você não está reciclando o passado no agora. Você não está se baseando nas coisas que você experienciou e através das crenças que você recebeu ali daquelas situações, você molda o seu futuro. Ou seja, às vezes você passou por alguma situação na sua vida que te fez se sentir incapaz. Se a gente se baseia somente na nossa mente, muito provavelmente ela vai fazer ali um sketch, ela vai fazer ali um, um esboço das possibilidades que a gente tem. E como e como a maioria das vezes a mente ela se baseia no nosso passado, esse esboço que ela faz do futuro é sempre com base nas crenças que a gente tem, nas crenças que a gente acumulou, que a gente adquiriu. Então, se você tem se sentido no seu passado muito incapaz de fazer as coisas, nunca se sentindo bom o suficiente, quando você tentar imaginar o seu futuro e as suas possibilidades, a sua visão vai ser limitada de futuro, porque você vai estar se baseando na sua incapacidade. Então, quando você olhar para as possibilidades do que você pode ser, do que você pode exercer como profissão, da pessoa que você pode se tornar, você sempre vai usar esse prisma da sua crença na sua incapacidade. Então, às vezes, você está sentindo ali por um caminho que na sua cabeça diz que você é incapaz, só que você sente aqui. Mas a sua cabeça fica, não, porque não pode, porque esse não é um caminho decente, porque ninguém nunca conseguiu realizar isso, ou porque é muito arriscado, as pessoas que conseguiram foi na base da sorte, ou para você não é bom o suficiente para seguir esse caminho, com você não vai dar certo. E aí fica um monte de pensamentos autossabotadores que a gente fica acreditando, e aí, ao invés da gente seguir aquilo que a gente está sentindo, dentro da gente, a gente decide então acreditar nessas caraminholas que existem na nossa cabeça. Só que no fundo mesmo, quando a gente tem percepção, gente, a gente sabe o que a gente está sentindo. A gente sente. Às vezes a gente vai por um caminho aqui, a gente sabe que aquele caminho não é o certo pra gente, a gente sente. Só que as coisas que a gente sente não são intelectualizadas, elas não são argumentativas. Não vai vir uma explicação na sua cabeça, uma redação de 10 linhas dizendo por que você não deve seguir aquele caminho. Você simplesmente vai se deparar para tomar uma atitude para seguir aquele caminho e você vai sentir, olha, acho que não é por aqui. E aí, você simplesmente vai sentir isso, não vai vir uma argumentação, porque a argumentação vem da mente. O coração ele não argumenta, ele diz. Se você está achando que seu coração está argumentando, então não é o seu coração falando, não é sua intuição falando, é sua mente. Então, gente, o coração, a nossa intuição, ele não fala através de argumentos. Ele não fica tentando te provar do contrário. Ele não fica te dando inúmeros motivos do porquê você deve fazer isso. Ele simplesmente te dá o sinal, ele te dá o caminho, o norte ao qual tem mais a ver com você. Você que escolhe se vai seguir ou não. Aí depois você pode procurar, então, se você quiser ou não, os motivos, os prós, os contras. Aí é seu critério. Mas o coração, a intuição, ela não vai ficar argumentando. Quem argumenta é a mente. Quem fica vendo os prós e os contras é a mente.
E, gente, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ignorar totalmente o intelecto, que a gente tem que seguir qualquer coisa que a gente estiver sentindo, sem pensar nas outras pessoas, sem ser prudente. Não estou dizendo isso. Só que muitas vezes a gente fica no excesso de racionalização porque a gente só leva em consideração a nossa mente, aquilo que a gente está pensando, aquilo que é o certo na nossa cabeça ou não. Só que a gente tem que perceber, gente, o que não é o que é o certo para a nossa cabeça, e sim o que é certo aqui. Muitas vezes a gente fica no excesso de racionalização e fica, ah não, porque isso é certo, porque isso é errado, porque isso é feio, porque isso é bonito. Só que muitas vezes essas coisas não são verdade. Muitas vezes isso são crenças que a gente recebeu durante a nossa criação, durante a nossa infância. São crenças que a gente recebeu de pessoas que às vezes não conheciam muito sobre o fato e simplesmente falaram e a gente começou a acreditar. É igual as histórias que a gente conta para criança. Então, se você não se comportar, o velho do saco vai vir aqui e vai te pegar. Então, tipo assim, embora seja absurdo, a gente que é criança, a gente acredita nisso. E às vezes, algumas crenças que as pessoas falam pra gente, a gente leva pra vida adulta. A gente não vai levar, por exemplo, a crença no velho do saco, ou às vezes a gente não vai levar a crença no bicho papão, mas às vezes a gente vai acreditar na história de que a gente não pode ter autonomia, de que a gente não pode aparecer em público, que a gente não pode se mostrar, que a gente não pode se achar, se exibir, se arrogar da gente mesmo, como diz Arlie Cravo, que a gente tem que sempre ficar ali atrás das câmeras, atrás do palco, que a gente nunca pode ficar em evidência, que a gente nunca pode tomar as rédeas da nossa própria vida, que a gente tem que ficar ali sempre nos bastidores. Ou então a gente vai acreditar que dinheiro não é pra gente, prosperidade não é pra gente, um relacionamento afetivo, saudável, feliz, não é pra gente. E às vezes são crenças que a gente recebeu de pessoas que falavam aquilo porque tinham questões mal resolvidas, porque não tinham muita maturidade emocional, porque estavam passando por algum problema e a gente foi levando para nossa vida e até hoje, muitas vezes, a gente carrega essas ideias, essas crenças, essas definições de o que é pra gente, do que não é, do que é certo, do que é errado. Só que quando a gente só se baseia na nossa mente, a gente só se baseia nas nossas crenças. Então, dependendo da sua criação, dependendo de como sua mente funciona, das crenças que você foi recebendo durante a sua infância, talvez você se torne no futuro uma pessoa extremamente reprimida, extremamente, digamos assim, fracassada, não no sentido de você é fracassado por causa da sua vida externa, mas um sentimento de fracasso constante. E esse sentimento de fracasso constante pode não ser porque a sua vida externa está fracassada, mas sim porque você se sente o tempo todo fracassando. E isso por causa de uma crença que puseram na sua cabeça, que você passou a acreditar, por uma ideia que fizeram você acreditar. Então, muitas vezes, se a gente só se baseia pela nossa mente, a gente não tem um respaldo do coração para saber o que de fato é pra gente. Que às vezes fulano, às vezes um amigo, um colega, às vezes um professor, um mestre, vai chegar e vai falar o que na opinião deles é o certo pra gente. Só que isso é eles se projetando na nossa vida. Então nem sempre a gente pode confiar muito no que as outras pessoas falam, nos conselhos que as outras pessoas dão. Porque nem sempre aquilo se trata de uma empatia. Nem todo mundo tem capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Na maioria esmagadora das vezes, a gente está sentindo o que a gente sentiria na situação do outro. Ou seja, a gente está se projetando, a gente não está tendo empatia. Então, às vezes, alguém chega pra gente e pede um conselho e, ao contrário da gente tentar perceber aquela pessoa, o que aquela pessoa necessita, a gente fica pensando no que a gente necessitaria se estivesse no lugar da pessoa. E aí é um ledo engano, porque muitas vezes o nosso mundo interno vai ser diferente da outra pessoa. Muitas vezes a nossa natureza e as nossas necessidades vão ser diferentes das necessidades da natureza da outra pessoa. Por isso que a gente não pode ficar se baseando somente na opinião de outras pessoas. Porque aí a gente vai estar seguindo uma vida que não faz muito sentido pra gente. Que não se encaixa muito bem naquilo que a gente precisa. Porque a gente está usando a guiança interna de outras pessoas. E às vezes as pessoas vão nos dar ótimos conselhos. Às vezes as pessoas vão nos dar conselhos, opiniões completamente prudentes.
Mas não se trata somente de prudência às vezes, pessoal. Às vezes vai se tratar de qual caminho a gente tem que seguir. O que a gente se propõe a fazer. O que a nossa alma quer. Nem sempre o caminho que é mais prudente na nossa idealização é o caminho que a gente vai precisar seguir. Porque depende, não é, o coração não é uma coisa tão óbvia. Quando você segue a sua mente ou a mente de outras pessoas, você tem um plano. Então você vai seguir a parte A para ir para B, para ir para C, para ir para D. Aí se você chegou na D, fez tudo desse jeito, você só pode ir para E, para a parte E. Então, tipo assim, na mente você segue ideias, você segue um caminho reto. Você não se desvincula desse caminho em nenhum momento. Você não escolhe coisas diferentes. Porque se você quer algo X, você precisa seguir tal trilha até chegar nessa coisa X. Só que quando você se permite viver através do coração, de repente você está num caminho e você sente de ir para outro. E você não sabe por quê. E não tem um motivo lógico. E às vezes seguir aquele caminho vai ser contra a sua proposta lá do começo. Só que você quer ir por aquele caminho, então você simplesmente vai. Ou muitas vezes você vai querer ir por um caminho, no meio do caminho você vai desistir, porque a questão não era chegar no destino, a questão era aprender o que você precisava durante esse trajeto. Quando a gente segue o nosso coração, gente, o nosso coração ele não é racionalizável, ele não é linear que nem a nossa mente. Então a gente vai querer fazer uma coisa, do nada a gente vai querer fazer outra. E aí quando a gente tem essa coragem de seguir o próprio coração, a gente vai entendendo que nem sempre tudo que é certinho, nem sempre tudo que é linearzinho, nem sempre tudo que faz um sentido intelectual realmente é pra gente. Às vezes você vai seguir caminhos que, ao olhar do nosso próprio ego, ao olhar das outras pessoas, vai parecer um caminho totalmente estranho. A pessoa fez isso, aí depois fez aquilo, aí entrou em tal profissão, aí depois trabalhou com essa outra coisa, não faz sentido. A pessoa está toda hora escolhendo um caminho diferente. Isso na percepção das outras pessoas. Mas talvez lá na frente você perceba que todos esses pequenos trechos dos caminhos que você foi seguindo te trouxeram uma experiência para uma coisa que você vai precisar realizar lá na frente. Então, às vezes, você foi bancário um cadinho aqui, aí você foi um padeiro, aí você foi um atendente, aí você foi um gerente, aí você foi para arte, aí depois você voltou para engenharia. E às vezes, no olhar de outras pessoas, você é uma pessoa indecisa, mas na verdade, todos esses conhecimentos podem ser necessários para uma coisa que você vai realizar lá na frente. Então, quando a gente segue o nosso próprio coração, a gente nunca sabe qual vai ser o resultado daquilo, de o que, né, quais são os motivos do porquê a gente está andando por esse caminho X, ou porquê a gente quer tomar essa atitude. A gente não vai saber. Muitas vezes a gente só vai saber lá na frente. Só que se a gente só se baseia pela nossa mente, a gente vai seguir aquele caminho que é o certo, que as outras pessoas falam que é o certo, mas aí vai ser uma vida meio chata, meio tediosa, a gente vai se sentir meio desconectado, a gente vai sentir que as coisas não fazem muito sentido, sabe? É aquele terrível sentimento de não pertencimento da gente mesmo. É como se a gente não pertencesse à nossa própria vida. É um sentimento terrível. E muitas pessoas sentem isso. Exatamente porque elas estão baseadas só no que é para elas ou não é para elas, segundo a cabeça. Sendo que se elas se abrissem para ouvir a própria intuição, o próprio coração, a ouvir aquilo que elas estão sentindo, elas iam perceber o que de fato é para elas, não através de argumentos da mente, não através de julgamentos, mas de fato quando elas se percebem quem elas são. Então, quando a gente se conecta com o nosso coração, com a nossa intuição, a gente deixa de olhar para as coisas através dos nossos julgamentos e a gente começa a ver as coisas como elas realmente são. A gente começa a se enxergar como realmente a gente é. E a gente se enxergando da forma que a gente realmente é, a gente consegue ter ideia das nossas necessidades reais. E aí a gente sabe qual caminho a gente tem que seguir. Mas se a gente não olha para a gente mesmo, se a gente não percebe a gente mesmo, a gente vai achar que o caminho que a gente está seguindo aqui é o que realmente a gente quer. E a gente vai com aquele desânimo, e a gente vai com aquele sentimento contraditório,
e aqui a gente quer, aqui a gente não quer, e a gente se sente dividido, e daqui a pouco a nossa vida tá cheia de problema, nada tá funcionando direito, porque tá representando ali no nosso mundo interno, muitas vezes, esse nosso desalinho com o nosso próprio propósito. Então, é muito importante que a gente saiba se basear também no nosso próprio centro, na nossa própria sabedoria. Às vezes às vezes as pessoas desdenham demais da própria sabedoria, né? A sociedade, ela não fala sobre a sabedoria interna que existe dentro de todos nós, porque ela sabe que se cada um começar a seguir a própria guiança interna, não vai ter como ela controlar, não vai ter como ela manipular. As pessoas manipuláveis são pessoas que não escutam a si mesmas. Então elas seguem um caminho que a sociedade fala que é o certo. Então, segue essa profissão aqui, que essa profissão é rentável. Aí um monte de gente vai para essa profissão, essa profissão começa a ser dada como saturada, aí um monte de gente vai para uma outra profissão que também fica saturada, aí você vai ficar seguindo 40 profissões o tempo todo, porque você está seguindo ali o que a sociedade fala, e a sociedade é contraditória, ela visa só lucro, ela visa só o próprio controle ali, a própria harmonia daquela sociedade, do lucro. Então aí você não vai estar seguindo a sua própria verdade, seu próprio caminho. Você vai seguir um monte de coisa que não faz sentido para você, e acumular um monte de diploma, acumular um monte de curso, um monte de coisa, mas a sua alma tá ali? Você tá se sentindo feliz? Cadê sua realização pessoal? É isso que a gente tem que buscar. Quando a gente começa a olhar para nossa sabedoria interna, a gente até ouve as outras pessoas, a gente leva em consideração a opinião das outras pessoas. Mas a gente lembra que quem bate o martelo na nossa vida é a gente mesmo. E quando a gente não consegue bater o martelo, quando a gente fica com muito medo de tomar decisão, a gente segue qualquer coisa que o outro fale, porque isso se torna uma fuga da gente mesmo. Então o outro vem aqui me dar um conselho, eu para ter a ilusão de que eu não estou me responsabilizando, eu sigo a opinião da outra pessoa. Mas eu sei que aquilo está errado. Mas aí depois eu posso ir lá e posso malhar a outra pessoa, eu posso ir lá falar mal da outra pessoa, dizer que o conselho dela foi horrível. No fundo, gente, a gente sempre tem responsabilidade. O outro ele vai ter ali uma influência, mas quem bate o martelo é a gente. Então, para a gente conseguir cada vez mais diminuir essa preocupação com a opinião das outras pessoas e parar de ouvir tanto a guiança das outras pessoas, a gente precisa treinar a nossa própria guiança interna. A gente precisa ouvir a nossa própria sabedoria interna. E aí, seguindo e ouvindo o nosso próprio coração, a opinião das outras pessoas já não fazem tanto sentido. A gente vai seguir alguns conselhos, a gente vai levar em consideração. De vez em quando, aquilo que a pessoa falar vai tocar a gente, mas nem sempre isso vai ser uma regra. Nem sempre a gente vai seguir o que as outras pessoas falam, porque a gente vai entendendo que o caminho da nossa própria vida é um caminho único e que a gente muitas vezes vai ter que seguir por caminhos que outras pessoas não aconselham, que outras pessoas não aplaudem, mas que aquele é o caminho que a gente precisa seguir para que a gente viva a nossa própria experiência. E aí, se a gente não quer viver a nossa própria experiência, a gente vai estar vivendo uma vida que não é a nossa. A gente vai estar vivendo vida de outras pessoas na nossa própria vida. O que não vai nos trazer realização pessoal, o que não vai nos trazer felicidade, o que não vai nos trazer paz interior, alegria interior, porque a gente vai estar se desconectando do nosso próprio caminho. Então, para a gente parar de ouvir a opinião de outras pessoas, parar de ser tão escravo do que o Zezinho ou a Mariazinha fala, a gente precisa encontrar o nosso próprio centro. Através do autoconhecimento, se conhecendo cada vez mais, percebendo o que é pra gente ou não, percebendo quais são os nossos valores, o que é importante pra gente, aprendendo a se conhecer através da meditação, meditar diariamente, ou se não for possível, meditar pelo menos algumas vezes por semana, para você conseguir se desconectar da opinião das outras pessoas, para você conseguir se desconectar das vozes das outras pessoas dentro de você, para você conseguir escutar o que de fato a sua intuição, o que o seu coração está falando. E aí, meditando, se autoconhecendo, olhando para dentro, a opinião das outras pessoas perde um pouco o poder, porque você sabe que o que mais importa para você é os seus valores, é o seguir o próprio caminho, é a sua felicidade.
E quando você segue o seu próprio coração, as pessoas que realmente amam você, que realmente te percebem, elas podem não aplaudir o seu caminho, elas podem não concordar com o caminho que você está tomando, mas se aquele caminho te faz feliz, então elas estarão felizes por você. É isso que a gente tem que entender. E as pessoas que muitas vezes não vão ficar felizes pela gente, pessoas que realmente são pessoas que realmente não nos percebem. E será que a gente precisa dessas pessoas no nosso convívio diário? Tá aí uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Para a gente poder parar de seguir as opiniões externas, a gente tem que encontrar a nossa própria opinião, o nosso próprio centro, a nossa própria sabedoria interna. E aí a gente vai saber o que fazer em cada momento. Não seguindo ideias lineares, não seguindo pontos A, B e C, mas seguindo aquilo que a gente precisa em cada momento. E aí a gente vai intuir em cada momento o que fazer. Mesmo que não faça sentido, todo o caminho que a gente seguir baseado no nosso próprio coração vai fazer sentido no final da vida. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que tenha feito sentido para vocês e que eu possa ter sido claro aqui na minha forma de expressar, nem que seja 1%. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.